Boa noite, irmãos. Saúdo a todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Nós vamos dar início à nossa transmissão, o nosso momento de edificação desse domingo. E eu já desejo de antemão que Deus fale com você essa noite, te abençoe, que Deus fale muito ao seu coração, te anime para essa semana que está começando. De alguma forma, a palavra que vai ser pregada hoje possa falar ao seu coração e te abençoar em nome de Jesus. Nós queria compartilhar com você um primeiro texto dessa noite, que está no livro de Atos, capítulo 5, verso 42. A nossa igreja tem como versículo tema desse ano, 2020, esse versículo. E ele diz assim: todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Nós entendemos que igreja não é um prédio, igreja não é um patrimônio, mas igreja é gente reunida com um único propósito: anunciar Cristo, glorificar a Cristo. Dessa forma, irmãos, nós somos igreja quando estamos reunidos lá no prédio, mas nós também somos igreja quando estamos nas nossas casas, no nosso local de trabalho, no nosso local de estudo, no nosso local de cursinho, e mais, aonde nós estamos fazendo o que estivermos fazendo, somos igreja em missão no mundo. Então, nessa noite, que você aí no seu lugar se conecte em coração, se conecte uma só fé com a igreja espalhada nos lares de Guarulhos, as igrejas da Terceira IP de Guarulhos, irmãos de outros lugares, de outras cidades, que essa noite nós possamos ser a igreja espalhada nos lares, mas unidas diante do trono do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ver uma palavra. Quero convidar você a ler comigo Salmo de número 66. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 8. Salmo 66, do verso 1 ao verso de número 8. Momento de chamada à adoração. Convida para adorá-lo, para estar na sua presença. Então quero ler com você essa palavra. Salmo 66, do verso 1 ao verso 8. E ele vai dizer assim: aclamem a Deus, povos de toda a terra. Cantem louvores ao seu glorioso. Louvem-no gloriosamente. Digam a Deus, quão temíveis são os teus feitos. Tão grande é o teu poder, que os teus inimigos rastejam diante de ti. Toda a terra te adora e canta louvores a ti. Canta louvores ao teu nome. Venham e vejam o que Deus tem feito, como são impressionantes em favor dos homens. Ele transformou o mar em terra seca e o povo atravessou as águas a pé, e ali nos alegramos nele. Ele governa para sempre com o seu poder. Seus olhos vigiam as nações, que os rebeldes não se levantem contra ele. E aí o verso 8, de novo o convite para o louvor. Bendigam o nosso Deus, ó povos, façam ressoar o som do seu louvor. Amém. Queria ler de novo com você o verso de número 1. Aclame toda a terra. Toda a terra inclui eu, a nossa família, a igreja de Jesus, irmãos, espalhado pela face da terra. Então quero convidar você a fechar os seus olhos e nós vamos orar. E vamos falar com o Senhor, que nós estamos aqui porque nós o adoramos, nós estamos aqui porque nós amamos o Senhor, nós estamos aqui porque queremos nos alimentar da sua palavra, que nós estamos aqui porque cremos que a bênção de Deus está sobre as nossas vidas. Então feche os seus olhos aí na sua casa e nós vamos orar ao Senhor. Pai querido, Pai amado, nós nos reunimos, Senhor. A palavra diz que nós somos a igreja, o povo que o Senhor comprou na cruz, o povo que o Senhor redimiu, o povo que o teu sacrifício, o sacrifício do teu Filho Jesus, comprou a preço de sangue. Te louvamos, Senhor, e nos reunimos nos nossos lares,
em vários lugares, ó Pai, porque sabemos que somos a igreja aonde estamos, ó Deus. Somos a igreja que te louva, a igreja que te adora, a igreja que foi levantada, ó Senhor, para dar testemunho da tua bondade, igreja que foi chamada para anunciar o Evangelho, igreja que foi comprada, remida para a tua própria glória. Em nome do nosso Senhor Jesus, essa noite, fala ao nosso coração, Senhor, fala à nossa mente, que o teu Espírito Santo, ó Pai, por intermédio da tua palavra, traga respostas para nós, traga alento, traga esperança, traga bom ânimo, traga coragem renovada, traga fé renovada, animada, suscita bom ânimo, Senhor, no nosso coração, no coração dos nossos líderes, no coração dos nossos irmãos, dos idosos, dos enfermos, dos jovens, das crianças, dos adolescentes. Ó Pai, toma conta da tua igreja, toma conta de cada irmão, Senhor, que se conectou, que vai se conectar, que vai assistir esse vídeo depois, ó Deus. Que o teu Espírito fale poderosamente, abençoe, seja sobre cada lar, sobre cada vida, em nome de Jesus. Nos abençoe, Pai, nos dirija, aceita o nosso louvor, a nossa adoração, a adoração da igreja, Senhor, nas casas. Fala, Pai, ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ouvir uma canção. Hoje nós não vamos ter a participação aqui ao vivo, vamos ter o domingo que vem. Mas mesmo assim, eu quero convidar você a louvar com a gente um hino chamado Castelo Forte. Esse hino, todos nós sabemos, foi o hino escrito pelo grande reformador, o Martinho Lutero. E esse hino fala, meus irmãos, de Deus, que é a nossa rocha, que é o nosso amparo, que é aquele que nos livra dos ataques do inimigo. E esse hino, então, fala muito ao nosso coração, e eu espero que fale ao seu coração. Eu vou convidar você a louvar, nós vamos projetar o hino aqui, abra o seu coração e louve o Senhor, aí do seu lar, aí onde você está, para a glória do Senhor Jesus. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende o seu, a sua igreja amada, com força e honra.
Amém, aleluia. Nosso protetor, nosso guia. E em nome do Senhor, saúdo você que se conectou agora, que todos nós possamos ser visitados, abençoados, renovados pelo nosso Senhor, pela rocha viva, Jesus, o nosso Salvador. Eu quero compartilhar com você então a palavra do Evangelho. Eu convido você então, irmão, irmã, amigo, você que nos assiste aqui da igreja de Guarulhos, de outros lugares do Brasil, a abrir a sua Bíblia no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo de número 18. Lucas, capítulo 18. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 18. Eu tenho certeza que talvez você já leu esse texto, ou ouviu um pastor, um presbítero, um irmão na fé lendo, falando sobre esse texto. Lucas, capítulo 18, verso 18. O encontro de Jesus com o homem rico, ou segundo os textos correlatos do Evangelho de Mateus e de Marcos, o jovem rico. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, então talvez está um pouco diferente aí da sua versão revista atualizada, mas se você prestar atenção, nós vamos fazer uma leitura abençoada, tenho certeza, em nome de Jesus. Lucas 18. E o Evangelho vai dizer assim, meu irmão: certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Vende tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo o enriquecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram então: quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Pedro lhe disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmão, pai ou filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais, e na era futura a vida eterna. Amém. Gostaria que você fechasse os seus olhos de novo. Nós vamos fazer uma oração por iluminação. Pai querido, obrigado pela tua palavra. Tua palavra é perfeita, é agradável, é doce, tempera a nossa alma, tempera, Senhor, as nossas emoções, nos mostra o caminho do equilíbrio, ó Pai, da vida mais saudável espiritualmente, fisicamente, emocionalmente. Por isso, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor agora fale ao nosso coração. Abra o nosso coração, Senhor, para que a Tua palavra encontre morada em nós e transforme aquilo que precisa ser transformado. Ó Deus, e nos enxergarmos o Teu querer, a nos rendermos à Tua obra em nós, pelo poder do Teu Espírito Santo. Fala com a gente, Pai, fala com o Teu povo, fala com a igreja, ó Deus, em cada lar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, hoje eu quero conversar um tema com você que eu acredito ser muito pertinente para esse tempo que estamos vivendo. Jesus, antídoto contra o tédio da vida. Deixa eu começar fazendo uma pergunta para você. Como está isso no seu coração após esse tempo de quarentena,
Como anda essa questão no nosso coração, nesse tempo onde o novo normal é completamente diferente, onde nós somos restringidos a uma série de questões, onde o nosso ir e vir é mais restrito. Como anda essa questão do tédio? A palavra tédio é muito mais do que um aborrecimento de alguém que numa tarde de sábado não encontra o que fazer. Para nós falarmos de tédio e entender como esse texto, como Jesus nesse texto, vamos entender o que é tédio. Tédio é a sensação de aborrecimento, de desgosto. Então tédio não é só se sentir chateado quando o futebol é cancelado, quando de repente você não tem mais o Brasileirão para assistir no domingão, no sabadão, com os amigos, com o cunhado, enfim, né? Sentir o tédio é sentir a sensação de aborrecimento na alma, estar entediado, se sentir desgostoso e muitas vezes sem causa aparente. O tédio é esse sentimento, irmãos, que quer queira, quer não, nos invade em muitos momentos da caminhada da vida e nos deixa com a sensação de que falta algo, de que alguma coisa não está bem, nos deixa com aquela sensação de uma alma enfadada, cansada. E o pior é que o tédio muitas vezes é sem razão aparente, é um sentimento que simplesmente vem e toma o nosso coração, que nos assalta, que está presente. E deixa eu falar um negócio para você: ninguém está livre de momentos de tédio. Nenhum cristão, nem o crente, nem o descrente, nem o rico, nem o pobre, nem o branco, nem o negro. Não existe uma única alma na face dessa terra, meu irmão e minha irmã, que vez ou outra não tenha se sentido completamente tomado por esse aborrecimento, por esse sentimento de enfado que se chama tédio. Quando a gente fala de tédio, nós precisamos pensar uma coisa muito importante. Existem dois tipos de tédio. Existe o tédio momentâneo, o tédio passageiro, que é o resultado de um período de quarentena trancada em casa. Não sei você, mas eu me senti absolutamente primeiros 5 dias, né, nós estávamos fazendo exercício na sacada, vídeos, nós estávamos cheios de emoção, cheios de pique, as pessoas se com o passar do dia, as coisas foram caindo na rotina, e de repente as coisas já não estavam se movimentando com tanta fluidez, euforia nas sacadas, nos meios de comunicação, foram dando lugar a um silêncio, as pessoas foram se silenciando, se aquietando. Há uma psicóloga inglesa que lançou uma campanha muito recente que diz que nessa pandemia nós somos da euforia ao tédio e à pré-depressão num período de 40 dias. Começamos eufóricos, com o sentimento de que íamos vencer o mundo e de repente saímos desse momento de quarentena entediados, silenciados, cabisbaixos. É um tédio passageiro, de repente o resultado de algo que não aconteceu, de um esforço onde você batalhou e não rompeu, as coisas não aconteceram, muito normal, de repente o tédio se faz presente. Mas há um outro tipo de tédio, e esse é o tédio perigoso, é aquele tédio que fica, é aquele tédio que vai se aninhar no nosso coração. É o tédio, meu querido, em relação à vida, em relação a tudo, um tédio que toma conta da própria existência. Exato. Experiência sem sabor, a vida vira uma experiência espinhosa, tudo é penoso, tudo perde o brilho, tudo perde a graça. É esse tédio que vem e fica, e algo que era para ser passageiro, de repente se torna uma condição de vida, de repente se torna companheiro de viagem, de repente algo que está aninhado no coração, impregnado na nossa alma. E por que eu estou dizendo isso, irmãos, irmãs? Quando nós olhamos para esse texto, eu tenho a impressão de que esse homem que se aproxima de Jesus é entediado. Esse homem que se aproxima de Jesus é alguém com a alma aborrecida, é alguém que sente que a vida pesou, é alguém que sente que falta algo, é alguém que sente que algo não está conectado, algo não está bem, que a vida ainda não ganhou
todo o significado possível. Quem é esse homem? Quando nós lemos o texto, e nós lemos os outros dois evangelhos, esse texto também está em Mateus 19, Marcos 10, os textos dos evangelhos nos fazem uma boa descrição desse homem. O texto diz primeiro que ele é o... Ora, pensa comigo, uma coisa é você se considerar importante. Todos nós, em certo nível, nos consideramos importantes. Outra coisa, irmão, é outros considerarem você importante. O texto diz que esse homem tinha proeminência, esse homem era considerado importante pelos outros, ou seja, ele é alguém de status, ele é alguém que ocupa uma boa posição social. Mas mais do que isso, o texto diz que ele é jovem e os evangelhos vão dizer que ele é muito rico, um homem de muitas posses, a ponto de ele achar um absurdo Jesus ensiná-lo ou pedir a ele que ele venda os seus bens. Então esse indivíduo, observe bem, apesar de jovem, já goza de tudo aquilo que a maioria das pessoas buscam a vida toda. Ele tem status, ele tem importância e ele tem muitas posses. Ele é alguém realizado. Ele chegou num patamar onde muitas pessoas vão passar a vida inteira e talvez não vão chegar onde esse jovem chegou. Ele tem tudo, ele tem sucesso, ele é reconhecido, ele é jovem, mas ele já está num degrau avançado da vida. É alguém que já está... que já chegou num nível avançado, jovem, importante e muito rico. Mas o que chama a atenção é que ele sente que falta algo na sua vida. Apesar de ser jovem, reconhecido, de um status social avançado, apesar de ser já muito bem sucedido, sente que a vida precisa valer a pena. E ele vai a Jesus, irmãos, com uma pergunta que traduz esse tédio da alma, esse sentimento, essa sensação de que a vida ainda não encaixou. E a pergunta é dizer: bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Veja, esse homem, apesar da juventude, da importância, da riqueza, já está incomodado com o fim. A vida dele, ele é jovem, mas ele já está olhando para o fim, porque parece que apesar de ser jovem, rico e de boa fama, não está feliz com a vida que tem, ele quer algo mais. E ele vai a Jesus. E interessante que o texto começa a ficar curioso, porque no verso 20 Jesus responde a pergunta dele com uma outra pergunta. Ele diz: bom mestre, o que faço para a vida eterna? Começa então ao ferir a alma desse jovem, irmãos, o coração desse jovem. Jesus quer levar esse jovem a uma jornada para dentro de si próprio, a partir de quem é Jesus. Esse jovem precisa ser levado pelo próprio Cristo para dentro da sua alma, para dentro do seu coração. E aí, meus amados irmãos, Jesus responde a pergunta com uma outra pergunta: por que você me chama bom? É como se Jesus estivesse dizendo assim: meu jovem, você vê algo mais em mim, bom é Deus. O que você vê em mim? Jesus está tentando fazer com que esse jovem se conheça, se sonde a partir de quem é Jesus. É interessante, repito, Jesus parece estar aferindo a visão daquele jovem, porque, meus irmãos, o entediado, invariavelmente, ele vê a vida por lentes acinzentadas. O desanimado é aquele, o entediado é aquele para o qual nada está bom, nada tem graça, nada causa entusiasmo, tudo é chato. Você chama o entediado para ir numa festa, apesar que a gente não pode ir em festa agora, mas o entediado, você chama ele para ir numa festa: não, quero ficar em casa. Vem aqui, vamos comer um pedaço de pizza: não, eu vou comer um miojo em casa. Vamos fazer um culto na igreja: não, já fiz tantos cultos. O tédio, ele toma conta da vida de uma tal forma que o entusiasmo vai embora, o bom ânimo vai embora, a coragem vai embora, tudo é difícil, a vida é um peso, é um fardo. Então Jesus ele quer convidar esse jovem então a entender o que está acontecendo. E aí Jesus, meus irmãos, vai se aprofundar um pouquinho mais, porque não há resposta do jovem. Jesus pergunta: por que você me chama bom? O entediado, ele não dá continuidade, ele não tem respostas. O entediado deixa de elaborar as questões importantes da vida. O entediado não tem mais força, não tem mais se conhecer nem sequer diante do próprio Jesus. E como não há respostas,
na sua investigação, e aí Jesus vai dizer: honra teu pai, honra tua mãe, não roubarás, não matarás, não adulterarás. Interessante que os mandamentos aqui que Jesus aborda são os mandamentos que nós chamamos de uns aos outros. Jesus não está falando aqui dos mandamentos com Deus. Jesus está querendo saber, uma vez que ele está entediado, uma vez que ele tem tudo e está inquieto, uma vez que ele é jovem, de boa fama, é um cara que já galgou um lugar privilegiado, mas que não está bem na vida, uma vez que ele não está bem com ele mesmo, Jesus quer saber se ao menos ele consegue estar bem com o outro, porque me parece que bem com Deus ele não está mais. Jesus parece que propositalmente aqui, irmãos, não aborda os mandamentos relacionados a Deus. Porque quem não está bem com Deus também não está bem consigo mesmo. Quem não está bem com Deus não está bem com o próximo. Quem não consegue olhar para a vida com entusiasmo e alegria, obviamente não está numa boa relação com Deus. Quem não consegue olhar para a vida com esperança, quem não consegue romper com esse sentimento de tédio do coração, obviamente não está numa boa relação com Deus. Então a ideia de Jesus talvez é mais ou menos essa: uma vez que eu sei que você não está bem com Deus, será que pelo menos com o outro você está bem? Autossuficiente, tudo isso eu tenho feito desde a infância, mas o que falta? E Jesus então, nessa investigação, dá o golpe final, e Jesus diz: olha, realmente, falta alguma coisa, verso 22, falta alguma coisa. Jesus está dizendo para esse jovem aqui, meu irmão, que era rico, de boa reputação, mas entediado na alma, que ele precisava resetar e começar tudo de novo. Uma linguagem aqui que os jovens entendem bem, né? O computador, quando ele resetar para começar de novo. O que Jesus está dizendo para ele, que apesar dele ser jovem, bem-sucedido, que apesar dele ter tudo que ele podia ter já ainda muito novo, ele precisa começar de novo, ele precisa resetar. Tem hora que não dá para consertar receita que azedou, não dá para adornar vida vazia, tem que começar de novo. E o que Jesus diz para ele é que justamente por ele ter tudo muito cedo, por ele estar cheio de tudo, justamente é isso que torna a vida dele vazia, e ele precisa descobrir então um outro estilo de vida, um outro tipo de viver. Ele precisa descobrir um estilo de vida que não esteja baseado no ser, no ter, nas conquistas, nas suas realizações, na sua boa fama, na sua boa aparência. Jesus propõe então um outro tipo de vida, porque me parece que Jesus vai detectar 3 problemas aqui com ele. Ele sabe quem é Jesus, mas ele não conhece Jesus, porque quando Jesus pergunta: por que me chamas de bom? Ele não tem resposta. Uma coisa, meu querido, é eu respeitar Jesus, eu saber quem é Jesus. Outra coisa bem diferente é eu conhecer Jesus, eu tenho intimidade com Jesus. Me parece que esse jovem do texto, apesar de cheio de posses, ainda muito jovem, apesar de reconhecimento das pessoas ao redor, ele é alguém que não tem a mínima noção de quem é Jesus. Ele ouviu falar de Jesus, mas ele não sabe quem é Jesus. Me parece ainda que ele obedece os mandamentos, mas ele não vive pela fé. Porque uma coisa, meu irmão, é eu ser íntegro, e outra coisa bem diferente é eu ser espiritual. Uma coisa é eu conhecer os mandamentos, outra bem diferente é eu me tornar um cristão, um crente, um discípulo de Jesus. E ainda me parece que esse jovem estava absolutamente confiado nas coisas. Vai dizer: só tem um jeito de você se livrar desse tédio, dessa inquietação, desse aborrecimento, é pensar a vida de uma forma diferente. E aí Jesus desafia esse jovem, irmão, de 3 formas. Ele desafia, e desafia você, e desafia todo homem, toda mulher que quer viver uma vida livre do tédio existencial, uma vida de significado. 3 lições que esse texto nos mostra. A primeira lição, meu querido irmão, que Jesus vai nos ensinar é: livre-se daquilo que te impede de andar com Deus. O antídoto desse homem, e para minha alma, e para a sua alma, é nós nos livrarmos daquilo que nos impede de conhecer a Deus.
O primeiro desafio de Jesus é livre-se. Livre-se daquilo que te impede de viver para Deus. Livre-se, meu irmão, daquilo que te impede de desfrutar Deus. A vida fica entediante porque nós deixamos Deus fora da nossa vida, irmãos. A nossa vida muitas vezes se torna sem sentido, sem brilho. Somos assaltados por esse tédio que se aninha no coração, pelo simples fato de que nós vamos colocando Deus na periferia da nossa vida, na periferia do nosso tempo, na periferia da nossa meta de vida. A Bíblia é clara, meus irmãos. Deus, nós fomos criados por Deus e para Deus. E o problema é que nós estamos tão ocupados com as nossas questões, nós estamos tão ocupados com a nossa realização, nós invariavelmente estamos tão ocupados em ganhar dinheiro para bancar a boa roupa, o bom estudo do filho, o bom lar, o bom carro, a boa casa. Nós estamos tão preocupados em construir bases alicerces de substância que garantam vida onde não há sobressaltos, que invariavelmente, sem perceber, nós vamos deixando Deus em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. O que Jesus está dizendo para ele é, para você resetar a vida e viver uma vida longe do tédio, me coloque na sua vida. Quer viver uma vida, irmão, livre do tédio, livre da angústia, livre de... Comece a tirar da tua vida aquilo que te impede de andar com Deus. Aquele jovem procurou Jesus como se Jesus fosse um mapa e não o caminho. Aquele jovem, vou repetir, procura Jesus como se Jesus fosse um mapa e não o caminho. Quem é da minha época, aí, época dos quarentões, você vai lembrar do guia 4 rodas. Né? Hoje, quando a gente viaja, a gente coloca o destino no GPS, a gente traça lá o destino, o GPS dá uma rota, 2, 3, 4, mas talvez você seja da minha época, ou até um pouco mais experiente, não vou dizer mais velho, e você vai lembrar do famoso guia 4 rodas, ficava lá no porta-luva. Eu tinha o meu ainda até pouco tempo. Eu me lembro em 2 ou 3 viagens que eu e a Larissa fizemos, naquela época não tínhamos o Arthur, e nós chegamos a usar o guia. Então, de repente eu falava para ela, Larissa, nós estamos perdidos, pega o guia. E ela pegava o guia, desdobrava, né? Aquelas páginas iam abrindo e o mapa passava de uma página para outra. E você ia, né? Porque o guia ele fazia justamente isso. Ele mostrava o caminho. E a função do mapa é essa, irmão. O mapa é para mostrar o caminho. Quem fez o mapa, registro histórico de alguém que fez esse trajeto e registrou lá como é que é esse trajeto. Mas preste atenção, o mapa não é o caminho. Conhecer o mapa não é conhecer o caminho. Saber a direção não é trilhar a direção. Conhecer o mapa, ter uma noção do mapa, não é conhecer o caminho. Para você conhecer o caminho, você precisa andar nele, trilhar, estar nele, passar por ele, se encontrar nele. Conhecer a Bíblia, irmãos, não necessariamente conhecer a Deus. Conhecer a igreja não é necessariamente conhecer a Jesus. Conhecer o rito da religião não significa necessariamente ter comunhão com o Senhor. Ser cheio de virtudes e valores não significa necessariamente ser cheio do Espírito Santo. Aqui estava um jovem que ouviu falar de Jesus, que obedecia os mandamentos, mas ainda não tinha experimentado o caminho. Não andava com Jesus. Aquele homem procurou Jesus como um mapa. Me diga, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Qual é a direção? Aponta que eu vou. O que está faltando? E Jesus diz para ele o que, meu irmão? Jesus diz para aquele homem, vem e me segue, porque eu sou o caminho. Você não será feliz e não vencerá o tédio estudando o mapa da vida com Deus. Você precisa andar com Deus. Você não vai conhecer Jesus, irmãos, ouvindo falar sobre Jesus. Você não vai saber a delícia que é uma vida com Deus, uma vida de serviço ao reino de Deus, vendo os outros fazer, vendo o seu pastor falar, vendo as pessoas cantar sobre isso. Tudo isso é um mapa, mas isso não é o caminho. Você precisa andar o caminho. Você precisa ter esse encontro com Cristo.
Não adianta nós nos colocarmos diante de Jesus, querendo que Jesus aponte o caminho da vida eterna é esse ou aquele. É preciso trilhar o caminho, é preciso se entregar a Cristo, é preciso nos abrir mão de nós mesmos diante de Cristo, é preciso nos rendermos diante de Cristo, é preciso abrir mão daquilo que te impede de andar com Cristo. Tem muita gente, irmãos, que vai passar a vida inteira na igreja olhando o mapa, mas nunca vai trilhar o caminho, porque nunca vai abrir mão daquilo que te impede de conhecer o caminho. Para aquele jovem, o grande impedimento era o amor à sua riqueza, era talvez o amor ao seu status, era a sua boa condição. Jesus está dizendo para ele: você precisa me conhecer, abre mão de tudo, deixa tudo, vem e me segue. Abre mão daquilo que está te atrapalhando de ter uma vida profunda, verdadeira, cheia de significado. O tédio continua na medida em que você cada vez mais se aprofunda na religião, na medida em que você cada vez mais consumimos aquilo que é religioso, na medida em que nós nos tornamos dependentes, amigos, flertamos com o sagrado, com tudo aquilo que tem cara de religião, mas nunca tomamos a decisão de deixar de lado as nossas vidas aquilo que nos impede de entrar no caminho, de caminhar nesse bom caminho, de estar com Jesus. O triste, irmãos, é que o texto diz que o jovem decidiu por só conhecer um mapa e não trilhar no caminho. Ele sai triste. Ou melhor, o texto diz que ele chega triste e sai aborrecido, mais do que triste. Não passe a vida na igreja, não passe a vida conhecendo hinos, não passe a vida, meu irmão, tendo vontade de conhecer o religioso, o teológico somente, mas que haja no seu coração desejo profundo, sincero, de renúncia diante do caminho, de entrega, de busca verdadeira, de amizade com Deus. O primeiro passo na cura do tédio que invade o nosso coração nesse momento tão difícil é nós aprofundarmos um pouquinho mais o nosso relacionamento com Jesus, o nosso relacionamento com Deus, a nossa sensibilidade no ouvir e obedecer o Espírito Santo de Deus. O que te impede de trilhar o caminho, o que te impede de conhecer mais. Segundo desafio que Jesus faz para aquele jovem: aprenda a viver. A palavra de Deus diz: o meu justo viverá pela fé. A palavra de Deus nos desafia a termos como alicerce da nossa vida a fé em Cristo, o relacionamento com Deus, a dependência de Deus, a dependência do Espírito Santo de Deus, a dependência da provisão de Deus, é crer na promessa do pão de cada dia, mas nós não queremos. Nós queremos viver das nossas providências, de antemão, garantindo algo para que dure o máximo de tempo. Nós queremos construir o alicerce, nós queremos seguir a Jesus e nós mesmos prover o nosso recurso, nós mesmos continuarmos senhores da nossa vida, nós mesmos continuarmos provedores de nós mesmos. Não dá. O segundo desafio que Jesus vai fazer para a gente fugir dessa vida de tédio, de canseira na alma, é aprender a viver pela fé. Há um livro muito interessante de Robert Kiyosaki, chamado O Pai Rico e o Pai Pobre. Nesse livro, esse camarada vai fazer uma reflexão muito interessante do que ele considera a riqueza. Uma pessoa é rica de acordo com o tempo que ela sobrevive, com aquilo que ela tem hoje, durante o máximo de tempo possível. Então, na ótica dele é mais ou menos assim: ajunte o que você puder no menor espaço de tempo, porque se amanhã as suas fontes de renda cessarem, o tempo que você consegue viver é como que você conquistou até ontem, e isso vai determinar o quanto você é rico. Nesse sentido, ele tem razão ao dizer que de repente tem gente que pode nem ficar doente. Se ficar doente hoje, amanhã já está passando necessidade, nada guardou, não granjeou, não teve sabedoria. Mas essa reflexão também vai nos ajudar a entender como pensa o homem moderno. E nós somos exatamente assim. Esse pensamento reflete o cansaço da nossa sociedade, que assume sobre si o papel de ser
provedor. E nessa matemática, onde eu tenho que prover o tempo todo, eu excluo Deus. Eu me torno responsável. Por isso, irmãos, nós somos uma geração ansiosa, que gasta toda a sua saúde para obter riqueza. E em um determinado momento da vida, vai gastar toda a sua riqueza tentando recuperar a saúde. Já prestou atenção como nossa sociedade é confusa? Nós corremos atrás do quê? Nós talvez somos a sociedade que melhor se enquadra em Eclesiastes, quando Eclesiastes diz: tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento. Com que nós gastamos tanto o nosso tempo. E Jesus então vai nos desafiar a nós entendermos que Deus é o nosso real provedor. O nosso real provedor não é o nosso trabalho apenas, não é o nosso ministro da economia, não é o país, não é o presidente, não é o comércio, não é o trabalho. Tudo isso é bom e faz parte, mas tudo isso provém das mãos de Deus. É Deus quem nos sustenta. Deus tira esse fardo das nossas costas. Ele diz que Ele sustenta, Ele faz, Ele acrescenta, Ele dá, Ele abre as portas, Ele traz a venda, Ele traz o recurso. É Ele quem cuida, é Ele quem vai pegar os seus filhos no colo. A vida fica um tédio, porque às vezes, irmãos, nós sacrificamos o andar com Deus para garantirmos falsos alicerces. Nós sacrificamos o nosso tempo com a família, nós sacrificamos o tempo com a comunidade de fé, nós sacrificamos a vida de oração, nós sacrificamos a vida com a palavra, nós sacrificamos tudo para construir falsos alicerces. A questão aqui que Jesus vai trabalhar me parece ser a seguinte, que nós temos que entender que nós não podemos ter tudo na vida. Nós precisamos decidir o que é mais importante. Andar com Deus é mais importante. Para seguir o caminho, você precisa definir o que é mais importante. O que é mais importante na nossa vida? Nós cremos e descansamos nessa verdade de que Deus é o nosso provedor. E eu não estou dizendo, irmão, que nós não temos que trabalhar. Não é isso. Mas se Deus não abençoar, diz o Salmo 127, até o ganho se torna inútil. Aos seus o Senhor dá até enquanto dormem. Ser um discípulo, seguir a Jesus, é ter como base, alicerce da nossa tranquilidade, o próprio Cristo. Aquele jovem tem como base da sua tranquilidade a sua boa fama, o seu bom status, a sua riqueza. O que Jesus disse para ele, olha, quando Jesus disse para ele, vai e vende para não jogar no rio, vai e dá aos pobres para não jogar no rio, vende e dá aos pobres. O que Jesus está dizendo a tua vida é um tédio, justamente, porque a tua razão de ser é as coisas que você tem. Você tem tudo ainda jovem, mas você se tornou uma pessoa pior. E para vir comigo, você precisa fazer de mim o alicerce da sua vida. Nós somos desafiados, irmãos, nesse momento de pandemia, de incerteza, a saber que uma vez que nós somos discípulos, é o Senhor quem nos provê, é o Senhor quem nos socorre, é o Senhor quem nos abraça, é o Senhor quem caminha conosco, é o Senhor quem diz para nós sossegar o coração, é o Senhor quem nós precisamos lembrar disso, que nós adoecemos, nós adoecemos na alma, nós ficamos depressivos, angustiados, pensamento acelerado, se nós nos esquecermos que Deus é o provedor da nossa alma. Aprenda a viver pela fé. E por último, ame mais a Deus. Aquele jovem amava muito mais as suas coisas do que o próprio Deus. Quando Jesus diz, abra a mão disso, é isso que faz você ficar entediado, você não precisa nada disso. Ele sai entristecido, porque ele estava extremamente apegado àquilo que ele tinha. E aí talvez você vai dizer assim, mas eu não sou apegado. Será? Já fez dia de faxina em casa? Você, minha irmã, que está me ouvindo aí, você, meu irmão, está me ouvindo aí. Como é que é o dia de faxina na sua casa? De limpeza do guarda-roupa, de limpeza da despensa. Será que na sua casa, meu irmão, seu maridão tem um potinho, um monte de parafuso enferrujado, prego enferrujado, coisa que ele está guardando há 15, 10 anos. Você vai jogar fora e diz, não joga fora, porque vai que precisa um dia. Você já viu isso acontecer? Você já viu, meu irmão, aquela roupa, aquela calça que está lá no fundo do guarda-roupa,
Faz 5 anos que não usa. De repente você tira e fala assim, ó, podia doar. Aí vem aquela vozinha e fala assim, mas vai que você precisa. Faz 5 anos que não usa. Aqui em casa acontece muito isso. Às vezes a Larissa quer doar e eu não quero. Às vezes eu quero doar algo e ela não quer. E a gente usa a regra dos 6 meses, né? Faz 6 meses que não usa, então pode doar, que provavelmente não vai usar mais. Você pode, como é difícil. Você olha para um sapato que você não usa faz 1 ano. De repente fala assim, vou doar. Vem aquela vozinha e fala assim, mas vai, que dá um problema, você precisa do sapato. Nós somos apegados. Nós somos apegados a roupas, sapatos, coisas efêmeras. Somos apegados a cargo, a diplomas, a situação social. Nós somos apegados a tantas coisas efêmeras, passageiras. Como Jesus percebe que ele está entristecido, ele vai dizer o seguinte, como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Ou seja, era muita coisa para se desapegar. Deus acaba ficando em 2º, 3º, 4º plano. Jesus está nos ensinando que nós não podemos ter todas as coisas. Eu quero ter paz, mas quero manter as rédeas nas minhas mãos. Quero ter tudo ao meu redor. A vida, meu irmão, se torna entediante quando nós entendemos, ou melhor, quando nós não entendemos que nós precisamos amar mais a Deus. Porque uma vez que nós amamos a Deus, Deus há de nos suprir. E o texto acaba de uma forma maravilhosa. Porque quando os discípulos ouvem toda essa conversa, e eles percebem que o jovem sai entediado, eles se assustam. E eles dizem, Senhor, quem vai poder se salvar? Nós abrimos mão de tudo para te seguir. O que temos com isso? E a resposta de Jesus é extraordinária. No verso 29 e no verso 30. Quem abrir mão para me seguir vai ganhar muito mais nessa vida e muito mais na vida vindoura. A vida vai continuar um tédio, meu irmão, se você não deixar aquilo que te impede de andar com Deus. A vida vai continuar um tédio se nós não aprendermos a viver pela fé. E a vida vai continuar um tédio se nós não aprendermos a amar menos as coisas e mais a Deus. Como anda essa questão na sua vida? De repente, hoje a gente se percebe totalmente entediado. Hoje é o dia de tomar uma nova decisão, uma nova postura. Talvez de pedir perdão ao Senhor por algo que te afastou de Deus. Talvez pedir perdão ao Senhor por nós termos nos entregado ao desânimo, à angústia. Talvez pedir perdão ao Senhor por nós permitirmos que a insônia nos perturbe, que os pensamentos acelerados nos façam esquecer que Deus é o nosso provedor. Talvez seja dia de consagrar a vida a Deus de novo. Consagrar significa entregar. Talvez essa é a noite de nós, de novo, entregarmos a nossa vida a Deus e dizer, Senhor, eu quero experimentar essa vida, porque eu não quero tédio no meu coração. E eu quero orar com você, se esse é o seu caso. Pai querido, em nome de Jesus, quantas vezes, Senhor, nós somos tomados pelo tédio, porque nós estamos teimando em coisas que nos impedem de andar contigo. Senhor, quantas vezes a vida se torna um fardo, Pai, um peso, porque nós nos cercamos, ó Deus, de falsos alicerces e nos cansamos tentando fazer com que eles permaneçam em pé diante das lutas da vida, diante das tempestades, diante de situações para as quais nós não temos o menor controle. Isso cansa, Senhor. Por isso nos perdoa, Pai. Perdoa porque esse texto nos revela, Senhor, se nós realmente estamos prontos para abdicar de tudo, se realmente nós estamos prontos para nos lançar nessa aventura que é trilhar o Teu caminho, Pai, que é viver pela fé, que é viver crendo, Pai, que o justo viverá pela fé, que é crer, ó Deus, que aquele que perder a vida por Ti vai ganhar a vida, que é crer, ó Deus, que o Senhor supre todas as necessidades. Ó Pai, renova a nossa fé, Senhor. Renova o nosso coração. Renova o coração de pastores que estão entediados. Renova o coração de presbíteros que estão entediados. Diáconos, diaconisas. Ó Pai, ministros de louvor. Ó Pai, músicos da Tua casa. Renova, Senhor, a fé e o coração de famílias que foram, ó Deus, tomadas pelo tédio, pelo desânimo. Toma, Senhor, o coração de jovens
que já sabem tantas coisas ainda na juventude, mas estão entediados, porque não tem um sentido maior de vida. Que assistem essa live e de repente estão se sentindo assim, Senhor, cansados, aborrecidos com a vida, entediados. Ó Espírito Santo, entra nos nossos lares, entra nas nossas vidas, quebrando cadeias. Ó Pai, nos tornando mais humildes diante de Ti, para que nós possamos depender mais de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nos ensina a Te amar, Pai, sobre todas as coisas. E livre nossa alma do tédio. Em nome de Jesus. Amém. 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 Nós vamos ter mais um momento de oração, mas antes desse momento de oração, eu quero dar um aviso importante para você. Nós vamos comemorar, no dia 31 de julho, mais um ano de vida da IPI do Brasil. E como já é costume, nós vamos ter nessa última semana do mês de julho, a semana de oração na IPI do Brasil. Então, nós vamos ter uma programação especial organizada pela Igreja Nacional, outra pelo Presbitério. Nós vamos dar maiores informações Mas durante essa semana, todos os dias, no canal do YouTube da IPI do Brasil, é youtube.com/IPI. Vai ser transmitido a partir das 20 horas, um momento de adoração, de vigília, que vai ser feito, vai ser conduzido por várias IPIs do Brasil. Então, para você ter uma ideia, começa no dia 24 com a IPI de Pau Sul, dia 25 a UMP de Presidente Prudente, a UP Central, dia 27 a UMP de Sertanópolis, 28 a IPI de Salvador, 29 a IPI do Distrito Federal, Taguatinga, dia 30 a primeira IPI de Machado, lá em Minas Gerais, e no dia 31 a IPI de Filadélfia, de Londrina. Então eu vou pedir para você se engajar, participar do aniversário da nossa igreja. Eu gosto sempre daquela frase de Lutero que diz: quem não ama a igreja como uma mãe, não consegue amar a Deus como pai. A igreja é um lugar que cuida de nós, a igreja é um lugar onde os nossos filhos crescem, onde a vida acontece. E esse é o momento de celebrar diante de Deus mais um ano de vida, talvez naquele que seja o ano mais difícil da igreja IPI do Brasil sobre a face da terra. Então está aqui o canal, eu vou disponibilizar isso aqui depois, tá? Nos meios de comunicação da igreja. Semana Nacional de Oração pelos 117 anos de vida da IPI do Brasil, de 24 a 31, todo dia, às 20 horas, no canal do YouTube. E aqui está o canal do YouTube, como eu falei, youtube.com/IPI do Brasil. Só isso. Você acessa lá e todo dia você vai poder participar desse momento de oração, tá bom? Intercessão. Momento de oração com o povo de Deus. Como eu gosto desse momento do nosso culto, um momento tão importante. Hoje não dá, claro, não dá para você ir à frente no altar, no gesto simbólico de entrega, de busca, mas você pode orar aí da sua casa. Esse é o momento para você orar, não só por você mesmo, mas orar pelos seus irmãos, orar pelo seu pastor, orar pela sua liderança, para que Deus nos ajude a romper com o medo, com as dúvidas, com as incertezas que pairam nesse momento, para que Deus nos ajude a encontrar o caminho para a missão, para a evangelização, para que Deus nos ajude a ler o nosso tempo de forma mais eficiente, proativa. É momento de orar por amigos seus que talvez estejam enfermos, talvez pessoas que você conheça que perderam entes queridos para o Covid. Orar pelo nosso país, irmãos, que passa um momento de incerteza econômica, política, cultural. Orar pelas nossas crianças que estão afastadas do convívio escolar. Enfim, nós temos tantos motivos para oração. Orar pelos nossos idosos, que com certeza são os que mais sofrem, os que estão mais assustados dentro de casa, estão completamente restritos nas suas casas. É um momento de nós orarmos, de nós nos derramarmos diante do Senhor. Então eu queria convidar você, nesse momento, aí na sua casa, a dar a mão para sua esposa, para o seu esposo, para o seu filho. E nós vamos orar de novo, uma oração de intercessão, oração com o povo de Deus.
E o Espírito Santo que vê e sonda cada coração, te visita aí e fala no seu coração. Eu vou convidar a minha esposa, está aqui comigo, a Larissa, e ela vai fazer essa oração por nós, conosco, uma oração de intercessão. Feche os seus olhos. Aí vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, a Ti, Senhor, nós agradecemos, ó Pai, pelo Teu cuidado. Nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, Senhor, nos momentos de tristeza, nos momentos de alegria, nos momentos de angústia. Senhor, Tu sabes o que o Teu povo tem passado, Tu sabes o coração de cada um como tem estado, ó Pai. Nesse momento tão difícil que temos passado, ó Pai, mas pedimos, Senhor, neste momento, que o Teu poder, que o Teu Santo Espírito Santo desça sobre as nossas vidas, ó Pai, nos dando direcionamento, ó Pai, nos dando alívio, Senhor, para o nosso coração triste, Senhor, trazendo, Senhor, alegria aos nossos corações, ó Pai. Senhor, trazendo alegria, Senhor, às famílias, Senhor, que estão desempregadas, Senhor. Trazendo refrigério, Senhor, às almas, Senhor, às pessoas que perderam entes queridos, Senhor, neste momento de pandemia, ó Pai. Te pedimos, Senhor, cuida do Teu povo, ó Pai. Sara os nossos corações, sara as nossas mentes, ó Pai. Neste momento difícil, ó Pai. Cuida dos nossos pequenos, das nossas crianças, Senhor, dos nossos idosos, ó Pai. Coloca as Tuas mãos de poder sobre as nossas vidas e nós clamamos a Ti, Senhor, a Tua misericórdia, Senhor. Trabalha, Senhor, opera, Senhor, neste momento nas nossas vidas, ó Pai, para que nós possamos voltar, Senhor, para a Tua casa, Senhor, alegres, contentes, animados, ó Pai, para trabalharmos na Tua obra novamente, ó Pai. Trabalha, Senhor, opera. Entra em cada lar, ó Pai. Cura, Senhor, o doente, Senhor. Anima o cansado, ó Pai. Traz alegria, Senhor, ao abatido, ó Pai. Espírito Santo de Deus, nós Te pedimos, Senhor, nesta noite, entra em cada lar, Senhor, de cada irmão, de cada um que está assistindo essa live, ó Pai. Entra no coração de cada um nesta noite. Que a Tua palavra, Senhor, venha entrar nos nossos corações e alegrar e trazer paz novamente, ó Pai. Que nós realmente possamos voltar, Senhor, ao primeiro amor, ó Pai. Nós possamos nos voltar a Ti, ó Pai. Nos prostrar diante de Ti. Sabemos, Senhor, que somos ó Pai, e sem Ti nós não somos nada, ó Pai. Tudo isso nós Te pedimos e colocamos diante da Tua presença, Paizinho querido, no santo nome de Jesus. Amém. 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 Antes de impetrar a bênção, eu quero agradecer você, irmão, irmã, que ficou conosco aqui nessa live. Eu disse outro dia na quarta-feira e repito hoje. Eu não esqueço o conselho do pastor Jeremias Pereira, quando ele diz: pastor, de vez em quando se agradece o teu povo, pelo teu povo ouvir você. Eu te abençoe pela tua paciência, pela tua dedicação, pela tua fidelidade. Também quero agradecer, elogiar, dar um voto de gratidão, na verdade, a todos vocês, irmãos e irmãs, que mesmo não estando no culto presencial, continuam também fiéis nas suas contribuições com a igreja. E graças a Deus, esses 4 meses de pandemia, a nossa igreja honrando todos os seus compromissos. Inclusive, deixa eu compartilhar uma bênção com você. Eu estive na casa da tesoureira essa semana e nós recebemos uma carta da Igreja Nacional, elogiando e agradecendo a Terceira IP de Guarulhos por ela estar sendo fiel à sua contribuição com a federação. Isso alegra muito o nosso coração, porque isso é compromisso, isso é gratidão. Então, Deus te abençoe. Você que tem feito a sua transferência, o seu depósito, Deus continue retribuindo com saúde, com paz, tá? Com prosperidade, com muita paz no seu coração, em nome de Jesus. Quero agradecer você que nos visita aqui através dessa live. Que Deus te dê uma boa semana. Quarta-feira, quero encontrar todo mundo, aí sim, para o nosso bate-papo, chamando pelo nome. As nossas lives de quarta-feira no Instagram têm sido uma delícia. Eu passo a semana já querendo quarta-feira para a gente trocar percepções, experiências, Eu me emociono todas as quartas-feiras ao ver os comentários, a nos debruçarmos a palavra de Deus. Então eu convido você para esse momento muito
bacana, abençoador, que é a nossa live, nosso bate-papo com Deus, toda quarta-feira às 20 horas, tá bom? Deus te abençoe muito, Deus cuide da sua vida, te guarde, te proteja, em nome de Jesus. Quero parabenizar também as aniversariantes dessa semana. Nós temos uma hoje, que é a Flavinha. Flavinha, Deus te abençoe. Não sei se você está conectado na live, mas de qualquer forma você assiste depois. Deus te cuide, te guarde, tá bom? E essa semana também foi aniversário de Elisângela, a líder de uma das nossas células. Deus te abençoe, minha irmã. Saúde, paz, prosperidade, saúde para a família, salvação no teu lar, em nome de Jesus, tá bom? Aniversário essa semana, Deus também te abençoe, te proteja, te anime, tira o tédio do seu coração, enchendo o teu coração da presença do Espírito Santo. Deus te abençoe hoje e sempre. Vamos receber a bênção? A palavra de envio está no Evangelho de Marcos 16:15, onde Jesus diz: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Irmão, mesmo online, a igreja, a comunidade de discípulos em missão no mundo, prega o Evangelho, mande um convite, compartilhe o vídeo, fale Jesus para as pessoas. Deixa eu contar outro testemunho para você. O nosso vídeo da semana passada do culto, até hoje ele estava com 501 visualizações. Já pensou, meu irmão? Quantas pessoas ouviram essa palavra? Isso tem um dedo seu, tem a obra de Deus através da sua vida. Quando você compartilha, você chama alguém para receber essa palavra, ouvir esse louvor, então manda o link, convida as pessoas. Quarta-feira manda o endereço do Instagram. É tempo de pregar, porque as pessoas estão entediadas na alma e precisam conhecer o Deus da vida que liberta do tédio. Vamos receber a bênção? Seja Deus gracioso para conosco, que Ele levante sobre nós o seu rosto e nos dê a paz. Que a paz do nosso bondoso Deus e Pai, que excede todo entendimento, que as misericórdias sem fim de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que as consolações, o bom ânimo, a coragem do Espírito Santo esteja conosco, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te dê uma ótima semana na paz de Cristo Jesus. Amém e até quarta-feira.